livro, uma carta da Bíblia. Hoje nós vamos começar a exposição na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, a carta da alegria. Essa carta de Paulo chamada a carta da alegria. Então, vamos a ela. Filipenses é a carta de Paulo à igreja de Filipos, certo? Capítulo 1, lógico. E vamos falar da carta da alegria. Vou ler do 1 ao 11. É a primeira exposição. Vamos lá. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo. Repitam comigo: em Cristo. Eu estou em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Propositalmente, repitam comigo: graça e paz. Graça e paz. Amém. Verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Verso 6. Estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com terna misericórdia de Cristo Jesus. Verso 9. Peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que proveis as coisas superiores, e a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia! Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, a exposição na carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria. Toda a Tua palavra, ó Pai, promove alegria em nossos corações, até quando somos corrigidos por ela, porque é a oportunidade que o Senhor nos dá. Cada correção que recebemos da Tua palavra, é o Senhor dizendo: ainda dá tempo de se consertar, ainda dá tempo de mudar, porque o Teu juízo normalmente, ó Pai, vem sem aviso. Então, quando a Tua palavra nos adverte, é sempre uma oportunidade de reparar o altar diante do Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, que eu diminua e Tu cresça, eu suma e Tu apareça, e somente a Tua palavra encontre um lugar em nossos corações. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Carta de Paulo aos Filipenses, conhecida teologicamente como a carta da alegria, mas não necessariamente só alegria, mas ela é chamada da epístola ou da carta da alegria, porque retrata logo de início a alegria do apóstolo Paulo em ter esses irmãos. Na verdade, irmãos, esta igreja é uma igreja modelo da igreja primitiva. A igreja dos Filipenses deveria ser o modelo de todas as igrejas evangélicas brasileiras, porque ela faz parte do grupo das igrejas primitivas. A maioria gostam da igreja primitiva de Atos, dos dons, a igreja dos Coríntios, uma igreja que era um celeiro de dons, mas a igreja que deixou o apóstolo Paulo de cabelo em pé, isso é, se ele tinha cabelo, né? Deixou ele um pouco preocupado. Mas a igreja dos Filipenses, e vamos discorrer ao longo dessa pequena exposição, dessa jornada de 4 capítulos na Bíblia, uma carta tão maravilhosa, irmãos, que dá vontade de pregar toda ela em um dia. Um dia eu vou ter essa dinâmica para conseguir pregar Filipenses todo em um dia, quem sabe? Mas, irmãos,
eu gostaria de lembrar a vocês o porquê esta epístola é chamada de Carta da Alegria. E, além do mais, vamos expondo os versículos após versículos da mesma. Filipenses é uma igreja em Filipos, e ela recebe esse nome, né, por causa de Filipe da Macedônia. Então, a igreja aos Filipos, ela ficava localizada em um ponto estratégico entre a Europa e a Ásia. Então, os viajantes, os mercadantes, conseguiam ter acesso tanto para quem vinha da Europa para a Ásia ou da Ásia para a Europa. Era uma cidade e uma igreja fortificada na fé, na doutrina, e o apóstolo Paulo gosta de reforçar uma das características mais marcantes da igreja de Filipenses, e essa característica era que ela era uma igreja que tinha muito amor pelo apóstolo, tinha muito amor pelos irmãos enviados por Paulo, a ponto de em um determinado momento Paulo está preso e mandar um irmão, se eu não me engano, Epafrodito, e Epafrodito fica na cadeia com Paulo. Ele entra na prisão e fica na masmorra com Paulo, até que ele pega uma pneumonia e fica prestes a morrer. Então Paulo manda ele de volta. O apóstolo Paulo manda ele de volta antes que ele morresse, porque a ideia do sofrimento e de sofrer junto era tão real. A ideia do amor e do sofrimento, quando Paulo diz a Timóteo: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, participa dos meus sofrimentos, pega um pedaço, uma parte do meu sofrimento e carrega. Mas não é meu, mas você está sofrendo comigo. E essa igreja simbolicamente manda esse irmão para ficar na cadeia com Paulo, para sentir o que ele sentiu, para passar o que ele passou. É um representante que vai levar uma oferta ao apóstolo Paulo, mesmo preso. Então a igreja que tinha um compromisso com o apóstolo, vamos ver isso lá na frente, uma igreja tão generosa, tão carinhosa, que até quando Paulo está pastoreando em outro lugar, que não tinha como custear então a sua estadia, a igreja de Filipenses enviava e renovava ali o sustento do apóstolo Paulo, pastoreando em outra igreja. Então, essa igreja só trouxe alegria ao apóstolo Paulo. Filipenses também é conhecida como a carta da prisão, ou uma das cartas da prisão. Paulo provavelmente está preso em Roma, porque ele vai descrever a guarda pretoriana, ele vai traçar aqui algumas coisas ao longo da exposição das exposições dos próximos capítulos, e vamos entender por quê. Outra coisa é que ela é a segunda vez que Paulo foi preso em Roma. Ela foi escrita na primeira e não na segunda. Na segunda vez que Paulo vai preso em Roma, é a vez que ele vai ser decapitado, que ele escreve então a segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, essa segunda carta é a do fim do apóstolo. Então, é na primeira vez. Paulo passou, ou puxou, como dizemos hoje, 3 cadeias. Eu pergunto a vocês, se o apóstolo Paulo hoje fosse concorrer a um ministério em nossa denominação, possivelmente viúvo ou divorciado, não sabemos o estado, sabemos que ele era solteiro, mas que provavelmente ou era viúvo ou solteiro, ou divorciado. E o apóstolo Paulo, um homem que tinha lá na sua ficha criminal 3 cadeias. Ele puxou cadeia em Éfeso, em Cesareia e em Roma 2 vezes. Certamente a comissão de indicação ia pegar a carta de Paulo e ia dizer: este indivíduo é de alta periculosidade, ele não pode nem caminhar na sociedade. Mas era um homem que estava preso, sofreu cadeias por causa do Evangelho, apanhou por causa de Cristo, levou 5 quarentenas de açoites. O que isso quer dizer? O judeu, o romano, ele não dava 40 açoites, porque se desse 40 nunca mais podia dar novamente. Então ele dava 39, porque podia sempre voltar contando do 1 de novo. E em 5 vezes o apóstolo Paulo sofreu. Imagina então 195 chibatadas nas costas por causa do Evangelho, fora as prisões e por fim a sua cabeça separada do seu corpo por uma guilhotina. Tudo por causa
do Evangelho. Uma igreja que realmente trouxe alegria ao apóstolo Paulo. Então vamos aqui à exposição. Olha o verso 1 na tua Bíblia, acompanha comigo. Paulo e Timóteo. Ele coloca Timóteo como um dos cooperadores da carta, porque Timóteo era um cooperador de Paulo no ministério. Onde o Paulo enviava Timóteo, Timóteo estava sempre indo. A Silas também, Paulo faz menção algumas vezes que está sempre com ele, mas não necessariamente neste caso, esta carta foi escrita por Paulo e Timóteo, ou Paulo ditando e Timóteo escrevendo como amanuense, como Tíquico, que escreve então algumas cartas para Paulo. Diferente disso, ele coloca Timóteo dando honra àquele cooperador por sempre lhe acompanhar e estar com ele nas viagens missionárias. Então, compartilhando do mesmo pensamento, Paulo começa: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Essa saudação comum na introdução da carta, diferentemente de como Paulo começa escrevendo aos Gálatas ou aos Coríntios, já se intitulando como eu, apóstolo da parte de Deus e não dos homens, da vontade de Deus e não dos homens. Paulo chega em um tom mais severo em Gálatas e aos Coríntios, porque antes de Paulo chegar, a sua autoridade apostólica já está sendo questionada, já está sendo colocada em xeque. Então o apóstolo Paulo chega mostrando: olha, eu sou apóstolo, é da vontade de Deus, não é da vontade dos homens. Foi o Senhor que me escolheu, não foi ou não foram os homens. Mas aos romanos, aos filipenses, o apóstolo Paulo tem outro tipo de tratamento. Ele começa em um tom bem submisso, bem servo de Jesus. Ele não tem com os filipenses, diferente dos Gálatas. Você vai ver Paulo, tanto nos Gálatas como em Coríntios, afirmando ou reafirmando toda hora o seu ministério. Toda hora que Paulo é desafiado, ele diz: olha, eu não sou nada inferior a esses super apóstolos aí que vocês estão venerando. Eu sou apóstolo da parte de Deus. Você vai ver Paulo se defendendo o tempo inteiro nas duas cartas aos Coríntios, sem contar na epístola severa, na carta severa que foi perdida. Mas aos filipenses você não vai ver de forma alguma Paulo tentando mostrar que é, o que não é. Sabe por que ele não precisa, irmãos? Porque ninguém está querendo botar sua autoridade em xeque. Ninguém está querendo questionar o seu apostolado, o seu bispado sobre as igrejas. Então, o apóstolo Paulo em nenhum momento vê a necessidade de lançar mão sobre a sua ou da sua autoridade apostólica. É interessante que o apóstolo Paulo, e essa história é narrada em Atos 16. Você pode então anotar Atos 16, que você vai ver a história de Paulo e como Paulo então ali surge no meio dos filipenses. Em Filipos que ele repreende o espírito de adivinhação daquela jovem, que ele sofre o cárcere com ele e Silas na prisão por ter expelido, repreendido o espírito de adivinhação daquela moça. Está em Atos 16. Em Atos 16, então, a salvação do carcereiro e da sua família, e de algo sobrenatural, que é o terremoto. É o terremoto também ali que acontece em Atos 16, retratando então o apóstolo Paulo, o momento do conhecimento, que começa um relacionamento do apóstolo Paulo com os filipenses. Eu vou dar o tema para essa mensagem: uma igreja cooperadora. Vamos pensar no que é de fato, à luz de Filipenses 1, o que é uma igreja cooperadora. E quem é a igreja, irmãos? Não somos nós? Não são as paredes, não é verdade? A gente fala sempre, quando é para falar algo, não, a igreja somos nós, a igreja somos nós, realmente, irmão. Então você é a igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa com servo, olha aí, Paulo e Timóteo, servos, no original aí é doulos, escravo do Senhor Jesus.
Quando ele diz o apóstolo, e o que significa apóstolo, pastor? Esse nome que as pessoas hoje se apropriam, apóstolo fulano. Apóstolo significa enviado. Enviado por aquela pessoa. Por isso que só eram considerados apóstolos aqueles que viram Jesus e que foram enviados por ele. Paulo é o último apóstolo, porque de fato ele teve a visão ali em Atos 9, conversão, quando ele ouve: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Podemos observar algo, lembrando e voltando na conversão de Paulo em Atos 9, o processo da conversão do Senhor em nossas vidas e na vida dele. Ninguém se converte. Que, pastor? Ninguém se converte, é convertido por Jesus. Paulo não soltou do cavalo, ele foi lançado do cavalo no chão. Ele não abriu seus olhos, os seus olhos foram abertos pelo Senhor. E assim somos nós, irmãos. Precisamos que o Senhor, a cada dia, tire as escamas dos nossos olhos, abra a nossa visão espiritual, nos lance aos pés do Senhor, para que o nosso ego, o nosso orgulho, os nossos status, a nossa posição social, econômica, não venha de forma alguma ofuscar o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. Outra coisa importante do doulos, para lembrar os irmãos, os escravos, que está lá em Êxodo também, em época de jubileu, a cada 50 anos, aquele escravo tinha direito à liberdade. Então, a lei de Moisés diz que o escravo trabalhou 50 anos, ele já nasce escravo, então já está valendo. Então, com 50 anos, ele já tinha o direito à liberdade. Mas se aquele escravo amasse tanto o seu senhor, então ele decidia ficar. Ele não decidia ir embora, ele quer ficar, porque ele ama o seu senhor. Então, furava a orelha daquele escravo para marcá-lo, colocava ali uma argola, um tipo de pedaço de madeira, e aquele homem era chamado de escravo de amor. Mas tinha um porém nesse escravo de amor, que infelizmente as pessoas confundem em nossos dias, como Paulo diz aos Gálatas, liberdade com libertinagem. Confundem a liberdade em Cristo Jesus com libertinagem. Confundem ser livres com poder fazer o que bem lhe dá na telha. Confundem a liberdade da lei, é a única liberdade que o cristão tem, da escravidão da lei. Mas você não tem liberdade para ir para baile funk porque você é de Jesus. Você não tem liberdade para beber porque é de Jesus. Esse negócio de que Cristo te libertou para você fazer o que quer é a maior mentira do diabo. Ele nos libertou da lei que nos apontava e acusava o nosso pecado todos os dias. Então o escravo de amor, ele tinha a opção de ir embora e decidiu ficar. No outro dia de manhã, ele tinha que ir para cortar cana com todos os outros. Ele ia capinar o quintal com todos os outros. Não tinha essa história de porque ele estava marcado, então ele tinha mais privilégio do que os outros escravos que ainda não tinham sido jubilados. Eu consegui ser claro, irmãos, nesse ponto? Então não é porque, ou não era porque, eu sou livre e decidi ficar, que então os outros iam para a plantação, ia para a cana, ia trabalhar, e aquele escravo de amor ficava fazendo o que bem queria, ia passear. Não, decidiu ficar por amor, o teu trabalho continua o mesmo de 50 anos, vai continuar trabalhando. Você não me ama? Você não está aqui por amor? Se você está aqui por amor, você está trabalhando para quem? Para você ou para o teu Senhor? Se é para mim, então você precisa trabalhar junto com os outros. Se você me ama, você tem que mostrar o teu amor para os outros, e o seu amor tem que impactar os outros, para quando eles jubilarem, também não quererem ir embora. Trabalhando junto, cooperando junto, por aquele Senhor. Então ele era marcado, e ele queria ser marcado pelo seu Senhor, às vezes como um gado ali, com o nome do seu Senhor, de tanto amor que ele tinha. Mas isso não lhe isentava das responsabilidades de ser um escravo. Não era por isso que eles passavam a comer na Casa Branca, vamos usar esse termo mais familiar. Não era por isso que eles passavam, então, era uma comida para o escravo de amor, para os escravos de amor, e para os outros era mais inferior. Não, continuava a mesma trajetória de escravo. Isso é ser escravo de amor.
As pessoas confundem o amor de Cristo com o privilégio de fazer o que bem quer e bem entender. Que essa não seja uma realidade em nossas vidas. Não confunda o amor de Deus com a libertinagem. Nós não podemos confundir. O apóstolo Paulo então diz: eu servo de Jesus Cristo a todos os santos. E essa palavra santo, que também ela sofre preconceitos religiosos por aqueles que gostam, infelizmente, de viver na libertinagem. Quando você fala santo e alguém se ofende com isso, é um libertino. É um termômetro. Sabe por quê, irmãos? Porque ser santo é ser separado. Separado do mundo para Deus. Não é ter uma auréola na cabeça e asinha nas costas, não. Ser santo, você continua sendo um ser humano que carece da graça de Deus na sua vida. Mas ficou tão quase pejorativo chamar o outro de santo. Vira até deboche. Mas o apóstolo Paulo sauda todos os filipenses como santos. Aos santos que estão em Cristo. Aos santos em Cristo. Por isso que eu fiz questão de falar para vocês repetirem comigo: em Cristo. Em Cristo. Por quê? A teologia de Paulo. No curso de teologia bíblica amanhã nós iremos iniciar a teologia paulina. É sempre em Cristo, por meio dele. É cristocêntrico, é cristológico, é Cristo no centro, não o homem. Chega, irmãos, dessa ideia antropocêntrica que vem antropos do homem cêntrica, né? De centro, o homem no centro. Tudo para o homem, por causa do homem, nunca foi, sempre foi por ele, para ele, por meio dele. São todas as coisas. Precisamos rever o que cantamos, precisamos rever as músicas que gostamos, se realmente elas estão colocando Jesus no centro. Precisamos rever a cada dia a nossa liturgia. Eu me refiro à motivação que te traz aqui, se realmente é Cristo no centro. Se realmente é ter Jesus no centro de nossas vidas. Precisamos rever isso, porque tudo é em Cristo. Nós estamos em Cristo e é por causa de Cristo. Amém. Em Cristo Jesus, nos escritos paulinos, nas suas 13 cartas, aparecem citadas pelo apóstolo 48 vezes. Em Cristo, como agora, 34 vezes. E no Senhor, 50 vezes. Olha, em Cristo Jesus, em Cristo e no Senhor, sempre direcionando que a nossa força está no Senhor, que as coisas boas vêm do Senhor, que se somos alguma coisa, estamos em Cristo. Ou seja, não tem como o homem fugir disso. Então ele chama de santos que estão em Cristo Jesus. A todos, observem, a todos, ele inclui todos os filipenses como santos. Mas será que não tinha alguma divergência lá? Será que não tinha algum erro a ser corrigido lá? Será que Filipenses era a igreja perfeita? Ela não era a igreja perfeita, mas ela era próxima daquilo que se chama igreja, ou que podemos chamar de igreja, no sentido de igreja local, no sentido de unidade, no sentido de comunhão. Então o apóstolo Paulo saúda ele, Timóteo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. O que Paulo quer dizer com essa saudação? Essa saudação aqui daria um sermão para a noite inteira. O que Paulo quer dizer com aos santos em Cristo Jesus? É porque não tem como ser santo se não estiver em Cristo. E se você diz que está em Cristo, você tem que ser santo. Não tem como fugir. Há uma contradição que devemos observar, irmãos, e devemos vigiar como cristãos filipenses, como um modelo de uma igreja primitiva. Você não pode ser uma coisa e as suas redes sociais dizerem outra. Você não pode ser uma coisa e a sua maneira de viver, de andar depois dos cultos serem outras. Você não pode ser uma coisa. Por quê? Por quê, pastor? Por que isso? Você não pode ser uma coisa na igreja e você não pode ser uma outra pessoa lá fora. Por que não? Porque de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água.
A Bíblia me diz que só jorra água doce de rio e água salgada do mar. Não tem como, de uma mesma fonte, jorrar dois tipos de água. Quer dizer, tem sim, da SEDAI agora, né? A da SEDAI agora tem um lugar que a água tem um sabor e tem um lugar que tem outro. Só a SEDAI conseguiu isso. Você enche uma garrafa, está com sabor. Você vai olhar a outra, não está, estranho. Um dia está de uma coisa, outro dia está de outra. Mas fora isso, irmãos, não tem como. Então não tem como ser santo se não tiver em Cristo Jesus. Então por que você é santo? Aí você pode responder: porque eu estou em Cristo Jesus. E quem está em Cristo, olha o de novo. Quem está em Cristo, olha Paulo escrevendo aos Coríntios, 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E a primeira coisa que devemos observar: ao cristão em Cristo Jesus, cristão com os bispos. E bispos aqui é tudo coisa para a gente resolver hoje, né? O bispo não é um cargo que a pessoa subiu de cargo. Ele é trabalhador, aí ele é diácono, é presbítero, aí fica um tempo probatório, aí ele vira então pastor, aí avançou, então ele vira bispo. Aí ele fica um tempo como bispo, quando avança ele vira apóstolo. Eu estou falando uma coisa estranha, ou vocês veem isso aí em todos os canais? Aí depois de bispo, ele vira apóstolo. Depois de apóstolo, só falta o título agora de Jesus Júnior. Só está faltando esse. Jesus Júnior. Mas bispo, pastor, presbítero eram termos comuns usados por eles de acordo com a finalidade daquele pastor naquela localidade. O bispo, ele era o supervisor de presbíteros e pastores. Mas isso não lhe dava, então, a condição de ser superior a eles. Ele era supervisor. O bispo, ele ficava tomando conta de várias delegações, de várias igrejas, de vários locais. Mas ele era pastor. Só que o título de bispo era de acordo com a finalidade ou com a função que ele estava fazendo ali. Não era uma questão de título. Se você ver, a carta de Pedro, ele se auto-intitula no mesmo versículo de presbítero, pastor e bispo. No mesmo versículo. E olha que ele era apóstolo, hein? Então, essa ideia, quero que vocês entendam que é bíblica, de bispo, presbítero e pastor. A mesma função, só que com finalidades diferentes para aquela ocasião. Então, era chamado desse tipo, bispos e diáconos. Olha aí, nossa confissão de fé batista, lembrando dos oficiais da igreja, pastor e diáconos, aos bispos e diáconos que estão em Filipenses. Percebe outra coisa importante que devemos observar na nossa própria eclesiologia, a doutrina da igreja? O apóstolo escreve uma carta aos santos e aos bispos e diáconos, como os dois grupos de autoridades eclesiásticas no seio da igreja. É como se fossem esses dois grupos, que nós chamamos de os dois oficiais da igreja, que tinham a finalidade de prezar pela doutrina, pelo bom andamento e pela eclesiologia, pela doutrina eclesiástica na vida da igreja. Certamente e posteriormente podemos observar que surgiram então a necessidade de cargos extra-bíblicos. O que são isso, irmãos? Líderes para gerenciar, para trabalhar, como nós temos também em nossas igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo. Então, só aqui nessa saudação tem muita coisa. No verso 2 ainda, graça e paz. Outra coisa que eu gostaria de destacar: graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e do Salvador Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz é outra palavra tão comum, irmãos, mas é uma palavra tão poderosa, tão forte, né? Graça é caris e paz é Irene, que é, na verdade, a paz, o shalom que os hebreus
dão, shalom, a paz. Então Cristo diz: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo a dar. Por isso que nós saudamos graça e paz. Uma vez uma irmã me perguntou: pastor, por que o Senhor sauda? Só sauda a igreja com a graça e a paz, e não com a paz do Senhor. Falamos: paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Eu falei: porque graça e paz é Bíblia. E paz do Senhor não é? Você pode desejar a paz do Senhor, mas eu fico como está escrito: graça e paz. Porque eu estou desejando graça, que foi aquilo que nos salvou, a graça. Por meio da graça fomos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E a paz para entrar nos teus ossos, nas tuas entranhas, no teu coração. É aquela paz que está tudo caindo ao teu redor, e você consegue descansar no Senhor Jesus. Quando você canta: olha, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu tenho uma paz no meu coração, que eu sei que vai ser perfeito para a honra e glória do nome. Eu não faço ideia da situação que eu estou vivendo, como ela será resolvida, mas eu tenho algo que talvez quem está em minha volta não tenha. Sabe o que é? A graça e a paz de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não faço ideia do que você está enfrentando, mas talvez você seja a única pessoa no meio do problema que está vivendo que tem isso: graça e paz de Jesus na tua vida. Você tem a graça porque você foi salvo. Você é salvo em Cristo Jesus. E Jesus disse: aquele que o Pai me deu, não há ninguém que possa tirar das minhas mãos. Você tem a graça que te colocou de pé, a graça de Jesus que te dá o fôlego da vida. E você tem a paz de Jesus, a paz que excede todo entendimento. Ela ultrapassa todo intelecto. Essa paz que a sua carne treme, você se preocupa como vai resolver aquilo, porque é normal, mas você tem algo que está dentro dos teus ossos, está na tua alma, que é a paz de Jesus, que você não sabe como vai fazer, mas eu te afianço, minha irmã, meu irmão, à luz da palavra de Deus nessa noite, que você terá paz nessa situação. Você terá paz. Vai ter um momento que você vai sentar e vai dizer: graças a Deus, porque eu tenho paz de Jesus no meu coração. Amém. Glória a Deus. Então desejar a graça e a paz é algo maravilhoso. Então fale para o teu irmão, a tua irmã: eu estou assim agora, eu estou meio penteca bíblico, né? Olha para o teu irmão e só fala assim para ele: a graça e a paz de Jesus. Fala para ele, pode falar. Eu não estou mandando você profetizar carro novo, chave de apartamento, não estou mandando nada disso. Isso, fala para ele: graça e paz. Fala, deseja isso para o teu irmão nessa noite. Vamos para o verso 3. A palavra alegria aparece 11 vezes na carta do apóstolo Paulo. Alegria, alegrei-me, alegrai-vos, alegrarei, com os seus sinônimos, mas aparecem 11 vezes. Essa palavra aparece 11 vezes só na epístola, na carta aos Filipenses. Então vamos lá. Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Olha que maravilha, o apóstolo Paulo, todas as vezes que lembra dos Filipenses, ele dá graças a Deus. Graças a Deus, Senhor, porque aquela igreja existe. Graças a Deus, Senhor, porque aquele irmão Filipenses existe. Graças a Deus, ó Pai, porque eu me lembrei daquela irmã, daquele irmão. Eu dou graças a Deus pela vida dela. Eu dou graças a Deus pela minha igreja, pela igreja que eu faço parte como membro. O apóstolo Paulo, longe, preso em Roma, escreve uma carta aos Filipenses dizendo: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria. Contraditório, porque súplicas vem de um coração aflito. Súplicas vem acompanhado de lágrimas, vem acompanhada de lágrimas. Súplicas é implorar, é gemer, é como se não tivesse, como se fosse o teu último pedido. Não é aquela oração que você faz: Senhor, obrigado pelo dia de hoje, pela minha família, deitamos, dormimos e acordamos. Isso não é súplica, isso é oração.
Agora, súplicas são aquelas que você fala: ah, papai, ó Deus, tem misericórdia de mim, como foi lido aqui. O meu coração está como terra seca e sedenta, a minha alma tem sede de ti. Não te demores, vem me socorrer, Senhor. Até quando, Senhor? Os salmistas fazem várias súplicas, implorando o favor de Deus de forma imediata, urgente. Suplicar é pedir por favor, é pedir pelo amor de Deus. Isso são súplicas. Aleluia. Não podemos confundir súplicas com orações, embora toda súplica é uma oração, mas nem toda oração é uma súplica. Verdade, Deus. Se você está suplicando, você está orando, mas você pode estar orando sem estar suplicando. E talvez seja por isso que a tua resposta ainda não chegou, porque tem orações que têm que ser súplicas, elas têm que ser suplicadas aos pés da cruz. Ele quer te ver humilhado no grau mais baixo, como aquela mulher sirofenícia, que Jesus disse: eu não posso pegar o que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher concorda, diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, será que podem comer das migalhas que caem da mesa dos seus senhores? E então Jesus olha e diz assim: nem Israel eu nunca vi tanta fé. Mulher, vai para casa que tua filha vai estar curada. E quando ela chegou, o espírito que atormentava aquela criança o havia deixado. Os demônios tinham saído daquela menina, porque aquela mãe não só pediu, ela veio gritando atrás dos discípulos. E Pedro diz: despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. E qual é o pedido dela? Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus não respondeu. Jesus ignorou aquela mulher. Jesus continuou andando o seu caminho. E ela: filho de Davi, tem compaixão de mim, gritando com a voz estridente. E os discípulos dizem: mestre, libera ela, atende ela, que a gente não está mais aguentando essa mulher gritando em nosso ouvido. E Jesus olha para aquela mulher, em vez de atendê-la, diz: não, eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele chamou a mulher de cachorrinhos, que eram os animais impuros para os gregos, como se fossem para os judeus. O cachorro é o mesmo que falar porco para a gente hoje. É o mesmo que Jesus dizia: eu não posso pegar o que é dos filhos e jogar para os porcos. Foi isso que Jesus quis dizer, falando cachorrinhos, que eram animais também desprezíveis pelos judeus. Então Jesus a chama ainda de cachorrinhos. Ela era mulher, já não tinha voz. Tinha filha, já não tinha valor, porque era menina. Mulher já era considerada fraca. Era sirofenícia, não era de Israel. Tudo desfavorecendo a ela. Verdade, Deus. Tudo contra ela. Pode estar o mundo inteiro contra você, a sociedade contra você, o teu marido contra você, a tua esposa contra você, os teus filhos contra você, o Rio de Janeiro contra você, a medicina contra você, tudo contra você, as finanças contra você, o banco contra você, quem estiver contra você. Mas se você suplicar, Jesus será a favor de você. Oh, glória, aleluia. Ele será em teu favor. Meu Deus. Precisamos aprender mais a suplicar, para obter um favor que sem súplicas não chegariam. Quando Jesus disse: eu não vou dar os filhos para os cachorrinhos, ela podia dizer: tá bom, tchau, então, eu fiz minha parte. Mas ela não, ela fez além da sua parte. Ela não disse: bom, até aqui nos ajudou o Senhor. Não, ela continuou: eu quero só a migalha, porque eles estão com o pão inteiro e não querem aproveitar. Eu quero só a migalha da graça, e tudo será resolvido na minha vida. Então eu fiz essa ilustração bíblica aqui para lembrar das súplicas. Isso aqui, irmão, não vamos acabar, não vai dar tempo a gente acabar o verso 1, senão eu vou começar a pular aqui. Eu quero ir parte por parte. A gente vai parar aqui daqui a pouco, às 9 horas, onde o versículo estiver. Amém? A gente continua na próxima. Amém, irmãos? Mas não dá. Temos até Jesus voltar para falar da palavra. Então ele diz: olha, por isso que eu falei, eu estou apenas ainda no verso 4. Percebe a riqueza desse versículo? Eu dou graças a Deus, ele dá graças. Quando todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplica por todos vós, em todas as minhas orações.
Olha que responsabilidade de Paulo falar e escrever isso. Quantas vezes a gente diz, tá bom, irmão, eu vou orar e esquece. Eu vou orar e esquece. Deus ministrou em meu coração há um tempo, irmãos, que eu não falo mais, além de falar, vou orar, eu já estou orando. Quando eu atendo o zap, eu já estou orando. Deus tem exercitado isso em meu coração, porque o ministério do pastor é muito... Um mandou uma notícia boa, já viu uma notícia ruim, já daqui a pouco você esqueceu até de quem tem que orar. Então no ato, eu vou orar, irmãos, eu desligo e já oro, na hora, onde eu estiver. Ou às vezes, no momento. Porque somos fracos. Quantas vezes eu não esqueci? Quantas vezes eu disse, vou orar com você, minha irmã, meu irmão. E aquele dia surgiram tantas outras coisas que me fizeram orar por outros motivos. Precisamos exercitar o nosso coração na oração pelos santos. Precisamos exercitar e precisamos ser menos egoístas em nossas orações. Às vezes você fica 1 hora, 2 horas só sobre você, sobre os teus. Ora pelos outros. Pede pelos outros. Enquanto você está estendendo a tua mão para a família do outro, Deus está estendendo as mãos para a tua família. Enquanto tu está estendendo a mão, orando pelo irmão, pela irmã, que veio na tua mente, o Senhor se levanta do trono e está abençoando a tua vida. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda parte. Está vendo você orando na madrugada, está vendo você clamando. Já pensou? Você está suplicando, chorando pela vida do outro e não pela sua? Olha que coisa linda! Mas somos acometidos de um estado a síndrome do patinho feio. E aí a gente canta, olha para mim, Senhor, eu preciso do teu olhar. Precisamos sim, irmãos. Mas às vezes, os santos que estão infelitos precisam mais das vossas súplicas. Aleluia. Precisamos exercitar o orar uns pelos outros. É isso que uma igreja cooperadora faz. Aleluia. Uma igreja cooperadora dá graça pelos outros. Amém. Ora pelos outros. Amém. E ele diz, olha, em todas as minhas orações, por isso que eu disse, Paulo bateu recorde. Porque ele não diz, quando me lembro de vós. Porque quando se lembrar, amém, né? Eu orar por você toda vez que lembrar de você, amém, né, Simone? Lembrei, orei, amém. Agora, em todas as orações, É verdade, Deus. ele separava um espaço em todas as suas orações pelos filipenses. Não quer dizer que toda vez ele só orava por eles. Mas Paulo está dizendo assim, eu posso orar por qualquer motivo. Eu oro todos os dias. Mas tem a parte de vocês nas minhas orações. Aleluia. Então todas as vezes eu lembro de vós em todas as minhas orações. E a parte final do verso 4, com alegria. Suplicar com alegria. Quem já viu? Chorar com alegria. Clamar com alegria. Padecer. Suplicar é padecer com alegria por estar padecendo pelos filipenses. Isso é uma igreja cooperadora. Ou na verdade, uma das marcas de uma igreja cooperadora, que ora com alegria. Eu pergunto, você tem alegria ao orar ou preguiça de orar? Não responda. Não responda. Responda para Deus. Você ora com alegria quando você lembra assim que tem que orar? Como é que você reage? Opa! Você trabalhou, estudou, foi dia de pagamento, se foi o dia você recebeu, se não foi, não importa. Teus filhos com saúde, tua casa, você olha para tudo que você conquistou, com o suor do teu rosto, com trabalho, com luta. E na hora de orar você você trava, você não vai com alegria. E na hora de se prostrar você sente preguiça. Não, irmãos. Esse momento tem que ter toda a alegria em nossos corações. E ensinaram uma coisa, a vida ensinou uma coisa, que a oração é a tua última tarefa do dia.
Tem gente que me diz assim, eu oro todas as vezes antes de dormir, coitado, e se um dia acontecer alguma coisa, tu está frito. Ora logo de manhã, faz igual Daniel, subiu de manhã até meio-dia, ora. Começa o teu dia com oração e termina o teu dia com oração. Porque você for deixar para se arrepender de noite, para pedir perdão de noite, para buscar de noite, nós não sabemos o dia de amanhã. Então devemos orar como se fosse a última vez. Todas as nossas orações têm que ser como se fosse a última vez. Paulo sente alegria, e eu vou pegar essa parte aqui da alegria do apóstolo, versos 5 e 6. Em razão, olha a alegria de Paulo, da vossa cooperação na causa do Evangelho. Essa era a alegria do apóstolo. Eu oro, eu suplico, vocês fazem parte de minhas súplicas, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho. Não é à toa que por outras Paulo não diz que está orando por elas. Paulo não diz, olha, eu não paro de suplicar por vocês, Coríntios, ó Gálatas, vocês não saem das minhas orações. Mas aos Filipenses, e eu não tenho dúvida que o apóstolo orava por todas as igrejas que Deus lhe deu a oportunidade de fundar. O maior plantador de igrejas, o maior missionário do primeiro século foi o apóstolo Paulo. O discípulo, o apóstolo de Jesus, melhor dizendo, que mais trabalhou, escreveu mais epístolas do que todos os outros discípulos de Jesus, escreveu 13 cartas, fundou várias igrejas, fez várias viagens missionárias, e ora por essa igreja, que ele nunca viu igual, em vossa cooperação na causa do Evangelho. Olha o que ele diz, além de ser uma igreja cooperadora, era uma igreja contínua, sejam firmes e constantes, e abundantes na obra do Senhor. Sejam firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Paulo diz aqui, olha comigo o verso. Desde o primeiro dia até agora, quer dizer, desde o primeiro dia até hoje vocês não mudaram, continuam a mesma igreja, cooperando na causa do Evangelho. Olha o verso 6, estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo então sente esta alegria, e eu encerro a exposição desta noite aqui no verso 6, e na próxima quarta nós daremos continuidade do verso 7 em diante, se assim Deus nos permitir. Que venhamos primeiro estar e buscar estar em Cristo Jesus, que busquemos o cálice e o reino de Deus, a graça e a paz, tanto de Deus para as nossas vidas, quanto para o nosso próximo, e que venhamos dar graças a Deus em nossas súplicas pelos santos. Que você nunca deixe, meu irmão, minha irmã, de ser firme e constante na obra do Senhor, de ter a alegria de ser lembrado com alegria. É redundante isso, mas é proposital. Você precisa ter a alegria de ser lembrado com alegria. Você tem que ser aquele irmão, aquela irmã, que quando vir na mente do outro, ele sentir alegria e dizer, ó Deus, abençoa meu irmão, minha irmã que está lá, porque abençoou muito a minha vida, o meu ministério. Seja sempre lembrado com alegria, e faça os outros sentir a alegria quando lembrar de você. Amém? E essa igreja deixou esse apóstolo, o apóstolo Paulo, com muita alegria em seu coração, e a alegria de ser lembrado pelo apóstolo em todas as suas orações. Amém, glória a Deus. É triste, irmãos, mas é a realidade, que o obreiro, o ministro, tem que transmitir alegria e sentir alegria.
Não é só o pastor que tem que transmitir alegria para a igreja. A igreja tem que transmitir alegria para os seus pastores. Infelizmente não é a realidade de muitas igrejas, que preferem tudo, menos um pastor, menos um guia, menos um líder. Mas que não seja a nossa realidade, que não seja a tua realidade. Como eu estava lá em Palmares o domingo inteiro, me sentindo saudade de vocês, a alegria de estar aqui. Que seja sempre assim. Não queira só alegria, queira transmitir e passar alegria também para os outros. Amém? Amém. Para que quando lembrem de vós não digam misericórdia. Quando lembrar da PIBCP tem que ser assim, ó. Graças a Deus pela existência daquela igreja na estrada da Cancela Preta, número 1680. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos dar continuidade na parte 2 do primeiro capítulo semana que vem. Se coloca de pé, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado ao Pai por esta noite, Senhor, de estarmos na Tua casa, na Tua presença, te adorando, bendizendo o Teu santo nome, ó Altíssimo, e ouvindo a Tua palavra. Que esta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que é palavra Tua, inspirada por Ti, encontre um lugar em nossos corações. Que venhamos ter alegria ao suplicarmos pelos nossos irmãos. Ó Pai, que venhamos sentir alegria em suplicar o favor do Senhor em nossas vidas. Abençoe a cada irmão e irmã que entrou aqui nesta noite, que veio aqui para te adorar e bendizer o Teu nome, e estão saindo com a resposta do Senhor para as suas vidas, ó Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o Filho, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todo o povo de Deus diz amém. Amém. Que Deus abençoe.